E aí, tudo bem com você? Eu sou o professor Fabiano Pereira. Estou passando por aqui para lhe trazer algumas dicas muito valiosas para os próximos concursos da Justiça Eleitoral que acontecerão nos próximos meses. Quais são eles? TRE do Rio de Janeiro e TRE do Tocantins. E a dica de hoje, ela vai focar especialmente no conteúdo de direito eleitoral. E o que eu quero lhe dizer? Quero lhe dizer o seguinte: se você está se preparando para o concurso do TRE do Rio de Janeiro, você já percebeu que a Consuplan, ela cobrou praticamente tudo o que é possível lá no edital no que se refere à disciplina de direito eleitoral. Então, além de cobrar aquele conteúdo tradicional que as bancas em geral costumam cobrar, ela ainda começou a se enveredar por algumas leis que, na verdade, muitas delas já estão até revogadas ou parcialmente revogadas. Por exemplo, lá no concurso do edital do TRE do Rio de Janeiro, a Consuplan está cobrando conhecimentos sobre a Lei 11.300, sobre a Lei 12.034, sobre a Lei 13.165. Olha que interessante. Essas três leis que eu citei são leis que promoveram reformas eleitorais na nossa legislação eleitoral. Então, o que acontece na prática é o seguinte: primeiro nós tivemos a publicação da Lei 11.300. Depois tivemos a publicação da Lei 12.039. Essa Lei 12.039, ela alterou vários dispositivos, inclusive da Lei 11.300. Então, vários dispositivos da Lei 11.300 nem estão mais em vigor. Então, a minha dica é a seguinte: não fique focando o seu estudo na leitura dessas leis que eu acabei de citar. Lei 11.300, Lei 12.034, Lei 13.165. Por quê? Porque quando você está estudando o conteúdo da Lei 9.504/97, o conteúdo do próprio Código Eleitoral em si, da Lei 9.096/95, o conteúdo dessas leis já estão alterados por aquelas outras três. Tá certo? Então, quando você estuda a Lei 9.504/97 atualizada, automaticamente você já está estudando aquelas outras três leis que promoveram reformas eleitorais no passado, a não ser que o seu material esteja desatualizado. O nosso curso disponível aqui no site está completamente atualizado, em conformidade com todas essas leis que eu citei. Então não vale a pena você parar para ficar estudando essas leis a fundo. Tá claro? Outro ponto importante. Lá no edital, a Consuplan está cobrando o Código Eleitoral na íntegra. Ou seja, todos os dispositivos podem, em tese, ser cobrados na hora da prova. Por quê? Porque pelo menos estão previstos no edital. Eu, Fabiano, particularmente entendo que vai ser muito difícil a Consuplan cobrar dispositivos que tradicionalmente não são cobrados pelas outras bancas, ok? Provavelmente é isso que vai acontecer. Então, se eu estivesse hoje me preparando, eu focaria o meu estudo de direito eleitoral nos seguintes dispositivos. Naqueles dispositivos do código que estão ali entre o 1º e o 42. Então, entre os artigos 1º e 42 do Código Eleitoral, nós temos uma grande possibilidade de encontrar uma questãozinha em prova, do artigo 1º ao 42. Eu estudaria também aquela parte do Código Eleitoral que trata de alistamento, cancelamento e exclusão de inscrição eleitoral, porque as bancas gostam muito de abordar esse item. Outro ponto que tem boa possibilidade de cobrança é o tópico sobre garantias eleitorais. Está lá dentro do código. Depois vem aquela parte referente a recursos eleitorais, por mais que você não goste, você vai ter que estudar recursos eleitorais. E por último, aquela parte envolvendo disposições penais eleitorais. Disposições penais dentro do Código Eleitoral. Então a possibilidade de a banca abordar esses tópicos que eu citei é muito grande. Só que esses tópicos que eu citei representam aproximadamente aí uns 30% do conteúdo do código. Então você não precisaria estudar o código todinho. Isso aí representa mais ou menos uns 30% do conteúdo. Tá certo? Não, professor, mas meu tempo tá bacana, eu já estou com conteúdo bem adiantado, eu quero estudar os dispositivos do código. Sem problemas. Eu estou lhe dando essa dica pensando que o seu tempo está curto, que você não vai conseguir disponibilidade suficiente para estudar tudo que está previsto no edital. Então você opte
por esses dispositivos, por esses tópicos que eu citei, que aí você vai estar abordando aí a maior parte do conteúdo que a banca provavelmente vai cobrar na hora da prova, tá bem? Com relação ao conteúdo do TRE do Tocantins, ó, filé mignon. Então o conteúdo está bem pequenininho, você vai conseguir fechar com folga esse conteúdo de direito eleitoral até a data da prova. E ainda lhe dou uma outra dica, tá? Uma dica aqui para o Rio de Janeiro. Se você for analisar o edital do TRE do Rio de Janeiro com as provas que foram aplicadas anteriormente, principalmente pela Consulplan, você vai perceber que a maioria das questões que a banca cobrou nas provas anteriores que ela fez, que foram poucas, foram justamente questões envolvendo os tópicos que estão no TRE do Tocantins. Então, aqueles tópicos que estão abordados no edital do TRE do Tocantins são os tópicos que as bancas mais cobram em provas, inclusive a Consulplan. Então, se você vai fazer os dois concursos, Tocantins e Consulplan, o bacana é que se você focar no TRE do Tocantins, eu posso dizer que você estará automaticamente se preparando para 85 a 90% do conteúdo que vai ser cobrado pela Consulplan na prática, no dia da prova. Porque aquele realmente é o conteúdo mais cobrado, que está previsto no TRE do Tocantins, tá bem? Só que quando a gente fala, 90% do conteúdo, professor, que beleza! Só que a gente sabe que hoje, em uma prova de tribunal eleitoral, 3, 4 questõezinhas de direito que você erra, já te joga lá embaixo. Por quê? Porque direito tem peso 3. Então nós temos que estudar realmente para gabaritar. O que você pode fazer é o seguinte, no início, focar no edital do TRE do Tocantins, se você vai prestar os dois concursos, tá? Focar no edital do TRE do Tocantins, na parte de direito eleitoral, fechou o edital do TRE do Tocantins, aí você começa a estudar os demais tópicos que estão previstos lá no edital do TRE do Rio de Janeiro, tá bem? Então essa é uma alternativa que você tem para fechar com louvor o edital do TRE do Tocantins e depois estudar o restante do conteúdo do edital do TRE do Rio de Janeiro, tá bem? Mas é isso, bons estudos para você e em breve eu estou aqui com mais dicas que vão auxiliar a sua preparação nos próximos concursos que estão por vir. Até mais!